Santo Deus Todo-Poderoso, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito do Senhor convença os jovens do pecado, da justiça e do juízo, e possam de fato entregarem suas vidas ao Senhor, que é a melhor decisão que podem fazer nesta terra. Nós oramos que o Senhor perdoe os pecados dos jovens que já estão na tua casa, mas os jovens que ainda estão vagando pelo mundo, sem direção, sem destino, achando que estão no caminho certo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor se revele a estes jovens e que eles voltem, Pai, o mais rápido possível para a tua casa e sejam servos, servas de Deus, que busquem servir ao Senhor com excelência. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja aplicada de forma correta no nosso coração nesta noite, e que a partir deste texto, que é a tua palavra, nós saiamos daqui edificados, Pai, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nesta noite, gostaria de falar com vocês, tomando por base o tema do mês da juventude, o que na verdade importa. E eu digo para os irmãos, importa investir no céu. Este é o tema da pregação nesta noite. Importa investir no céu. Queridos irmãos, uma pergunta é importante para nós de início. Aonde é que estão os teus investimentos? Aonde você emprega os teus investimentos? Em qual área está? Ou em qual banco está? Ou quais são os teus recursos que você tem? Eu gostaria de mostrar uma pesquisa que foi lançada no ano de 2023 sobre os investidores e em que área as pessoas estão investindo. E percebam, no site da Ambima você vai encontrar esta informação. Brasil, muito mais apostadores do que investidores em 2023. Segundo os dados da Ambima, em 2023, a quantidade de brasileiros que investem foi bem menor do que a quantidade de apostadores, que atingiu os 14%. Aqui tem uns dados da população, um percentual de pessoas que são investidores no nosso Brasil. Os que não investem somam uma parcela muito grande. 67% da população brasileira não investem. Nós temos também uma população de 25% que investe na poupança. Nós temos um percentual também bem significativo de 14%, que são as pessoas que investem em apostas. Os apostadores das bets, principalmente da área de futebol, de esportes, e também o jogo do tigrinho. Eu não vou nem perguntar se tem alguém que joga o jogo do tigrinho aqui, mas ele está incluso aí, nesses 14% das pessoas que na verdade deveriam estar investindo, mas estão apostando. Títulos privados 5%, fundos 4%, criptomoedas 4%, colchão 3%, ações 2% e no Tesouro Direto 2%. Este é o percentual de pessoas que estão investindo, e essa não é uma notícia muito agradável para nós brasileiros que estão apostando mais do que investindo o seu dinheiro. Na verdade, o que tem que ser feito é investir e não apostar, porque existe algo muito interessante para quem aposta. Existe uma possibilidade que você vai perder, existe uma outra possibilidade que você vai ganhar, e existe uma possibilidade que é a quase vitória.
E é na quase vitória que a maioria dos brasileiros estão engatados. Então, porque ele apostou e quase ele ganhou, quase ele obteve vitória, e aí ele passa a jogar constantemente. Só que ele não ganha, né? Ele só perde. E esse dinheiro que ele perdeu, ele poderia ter investido, porque ia render no seu fundo de investimento. Mas eu estou falando isso, queridos irmãos, só para nos provocar quanto à questão dos investimentos. Porque na realidade o que eu quero falar para os irmãos é que importa investir no céu. Nós vamos trabalhar nesse tema nesta noite. E o texto que nós lemos é muito interessante quando fala do acúmulo de tesouros sobre a terra e do ajuntar tesouro no céu. Então nós temos aqui, neste texto, um tema que Jesus está ministrando lá no Sermão da Montanha. Estava falando a respeito da durabilidade dos bens materiais e também ele estava falando do valor dos bens que são acumulados, ou que nós acumulamos, o que as pessoas acumulam. Interessante que nesse ensino de Jesus, é na realidade o grande sermão de Jesus, talvez o primeiro sermão dele, ou possa ser que não, mas talvez o primeiro grande sermão de Jesus foi esse. É o que nós chamamos, apelidamos de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Jesus está praticamente na metade desse sermão, ele está talvez no desenvolvimento desse sermão, e ali ele fala a respeito desse ato de acumular tesouros, de fazer investimentos aqui na terra. Mas em contraste a este investimento que nós podemos fazer aqui na terra, existe um investimento que as pessoas podem fazer no céu, que é o tesouro do céu. Jesus adverte sobre a atitude quanto aos recursos materiais. Jesus está falando a respeito disso para os seus discípulos e para toda aquela multidão que estava presenciando aquele discurso dele. Aí nós temos uma atitude negativa e nós temos uma atitude positiva. Você percebe no versículo 19, quando ele fala, não acumuleis. É uma atitude negativa. E essa atitude negativa é para não acumular os tesouros sobre a terra. Percebe como ele fala bem enfaticamente, não acumulem tesouros sobre a face da terra. Mas ele vai falar também uma atitude positiva, que é de ajuntar tesouro no céu. O tesouro na terra, ele fala que ele pode ser destruído. Esse tesouro na terra, a traça pode corroer, a ferrugem pode corroer, e o ladrão pode escavar onde está aquele tesouro e tomar aquele tesouro para si. Porque ele fala sobre esse escavar, que eram as casas que eram feitas não como as nossas construções hoje, e que os ladrões poderiam escavar facilmente e roubar aquele tesouro. E ele fala sobre essa atitude positiva que nós precisamos ter, acumular tesouros no céu. Esse tesouro no céu, é claro, é um tesouro eterno, é um tesouro intocável, impenetrável. Lá o ladrão não vai roubar, lá a ferrugem não vai corroer, e lá também a traça não vai corroer, porque os tesouros que eram no tempo de Jesus não era somente dinheiro. O tesouro também eram roupas caríssimas e que poderiam ser facilmente estragadas com a traça. Lembra você daquela roupa que talvez você comprou nova e guardou no seu guarda-roupa, e talvez você se descuidou um pouco daquele guarda-roupa, e você vai tirar aquela roupa com o passar do tempo, e você vai ver que ela está furada, ela está estragada. Assim é o tesouro do tempo de Jesus. A traça corroía, mas ele estava falando sobre os recursos que eram acumulados, também que eram metais. E aí, é claro, a ferrugem ia corroer. Então, queridos irmãos, para nosso entendimento, o tesouro no céu, ele é mais seguro
ou na realidade ele é seguro, e ele permanece íntegro. E a grande máxima de Jesus, para concluir essa parte dos tesouros no céu, ele vai dizer assim, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esta é uma máxima importante de Jesus, quando ele fala que o coração do ser humano, ele pode estar exatamente aonde está o seu tesouro. Portanto, é muito melhor a gente investir no céu do que investir na terra. Mas a pergunta que fica para nós, o que é investir no céu? E nós que já estudamos a lição, o Sermão do Monte, acho que a maioria aqui na sede está estudando, lá na congregação também, nós já passamos por uma lição que fala sobre a ambição do cristão. E vocês vão lembrar que exatamente está escrito lá, que este tesouro no céu, na realidade, é ajuntar, é investir para ter um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Investir no céu, segundo o autor desta revista que nós estamos estudando, ajuntar tesouro no céu, na realidade, é investir para ter um caráter semelhante ao de Jesus. E esse caráter semelhante de Jesus é exatamente aquilo que está escrito em Efésios 4, versículo 13. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 13. Se investir no céu é investir no nosso caráter para que ele seja semelhante ao de Jesus, é exatamente isso que está escrito em Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Que assim seja a nossa vida, queridos irmãos, para investir no nosso caráter, para que o nosso caráter seja semelhante ao de Jesus. Agora, eu vou dizer, mas também está baseado na palavra de Deus, que se este autor falou que ajuntar tesouro no céu é ter um caráter semelhante ao de Jesus, digo eu para os irmãos, que as virtudes do Espírito também, é claro, elas estão inclusas aí, a moral do reino de Deus, o viver ético que nós podemos viver sobre a face da terra, são os recursos de investimentos no céu, e estes recursos são indestrutíveis. Estes recursos nós levaremos após a nossa morte. O ladrão não vai roubar as virtudes do Espírito Santo de nós. E estas virtudes do Espírito Santo, vocês já sabem onde está escrito em Gálatas 5, 22. Por favor, vamos ler a palavra de Deus, que está escrito em Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos investir então em nós. Vamos investir no céu, para que nós tenhamos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, está escrito na palavra de Deus. Que nós possamos então investir no céu, mas não somente o autor da revista falou algo, mas eu trago também uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando diz que o tesouro no céu é investir os seus recursos na causa do Evangelho. E quando ele fala isso, de fato é verdade também, porque quando você aplica os seus recursos no céu, é quando você está investindo o que você tem na causa do Evangelho. Então, se você tem investido na igreja do Senhor, se você tem investido na vida de um obreiro, na vida de um missionário, você está investindo no céu, porque você está investindo na causa do Evangelho. Importa investir no céu. Eu gostaria de falar para os irmãos 3 coisas apenas desse texto, para a nossa meditação e aplicação. Por que importa investir no céu? A primeira questão é porque as coisas da terra perecem. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. Por que que nós temos que investir no céu? Porque as coisas da terra perecem. As coisas da terra vão ser destruídas, vão se acabar. Mas eu não deixaria de falar para os irmãos que é importante
A gente ter recursos é bom, ajuda, nos dá uma certa medida de conforto, nos dá segurança, uma certa segurança com os nossos bens, com os nossos recursos. Mas como diz o pregador no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Está escrito na sua palavra, isso também é vaidade, ajuntar e ajuntar e ajuntar recursos. O correto, então, não é você deixar de investir, de ter recursos aqui na terra. O correto é você ter essas coisas e não esquecer de investir também no reino de Deus, de investir na causa do evangelho, de investir no seu caráter. Você já pensou o tanto que você ganha, que pode ser um salário mínimo, mas que dá para você pagar um curso para você estudar sobre teologia sistemática ou sobre qualquer outro curso que vai te servir para a causa do evangelho? E muitos de nós não estamos fazendo. Ou seja, nós não estamos investindo no céu, nós só estamos ganhando dinheiro para sustentar a nossa família, que não está errado. Mas quando nós deixamos de investir no nosso caráter, para que o nosso caráter seja como o de Cristo, quando nós não devolvemos nossos dízimos e ofertas, quando nós não investimos na causa geral do evangelho, aí sim nós estamos falhando. Mas eu gostaria de ler com vocês Eclesiastes capítulo 1 e vejamos por que importa investir no céu, porque as coisas da terra são passageiras, elas perecem. Livro de Eclesiastes capítulo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Versículo 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do céu. Versículo 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tem muita gente que está se cansando, porque está trabalhando em 1, 2, 3 empregos, mas não tem tempo de vir para a igreja, não tem tempo de ter devocional dentro da sua casa com seus filhos, com a sua esposa, não tem tempo, de fato, de procurar conhecer mais Jesus. Tem gente que está tão cansado, quando chega o dia da vigília, não vem para a vigília. Mas eu digo para você, mesmo cansado, vem para a vigília, que Deus vai te fortalecer aqui. Eu sou um adepto das vigílias, gente. Eu gosto muito de vigília. E eu incentivo, participe de uma vigília. Você vai dizer assim, mas lá o pessoal só vai orar e cantar. E exatamente, é só isso que acontece, orar e cantar e alguma palavra de vez em quando. Mas isso é investir no céu. Isso é investir no nosso caráter. Você vai dizer assim, mas eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Vai, que você vai conseguir. Persevere que você vai conseguir. Você vai orar 1 hora, mais de 1 hora. Isso é investir no seu caráter, isso é investir no céu. Mas diz a palavra de Deus aí, tudo é vaidade. Queridos irmãos, as coisas da terra perecem, mas as coisas do céu permanecem. As coisas do reino de Deus ficam para a eternidade. Então é muito melhor, importa investir no céu. Eu não sei onde é que estão os seus investimentos. Se você só está trabalhando na sua casa, ou para construir mais casas, tomar mais dinheiro, investir mais dinheiro, que não está errado. Mas se você fizer só essas coisas, e você não está direcionando sua vida para Jesus, você não está direcionando sua casa para Jesus, você está falhando. Você precisa investir no céu. Segunda questão dessa palavra de Mateus, por que importa investir no céu? Porque as coisas no céu duram eternamente. Lá não haverá traço, não haverá ferrugem, não haverá ladrão. E eu quero continuar lendo Eclesiastes com vocês, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. O livro de Eclesiastes fala com uma verdade central. Embora você vá construir bens nesta terra, embora você vá experimentar de muitas alegrias nessa terra, mas uma coisa importa. E o que importa?
investir no céu. O que importa? Versículo 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você pode fazer muita coisa nesta terra, mas uma coisa é importante, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E isso é dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Esta é a razão por que nós existimos aqui nesta terra. Você já pensou e já fez a pergunta para você: por que eu existo nessa terra? Se você responder essa pergunta, se você chegar à resposta correta dessa pergunta, você vai entender que você nasceu para cumprir este propósito: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então a sua vida, ela não vai ser só correria nesta terra, a sua vida não vai ser só trabalhar nessa terra, a sua vida não vai ser só ficar fora de casa o dia todo, a sua vida vai ser investir no reino de Deus, investir no céu. Terceira coisa, irmãos, desse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Por que importa investir no céu, irmãos? Porque o nosso coração se concentra naquilo que investimos. O nosso coração se concentra naquilo que investimos. O nosso coração, ele é tendencioso a se alegrar. O nosso coração é tendencioso a se orgulhar daquilo que nós conquistamos. E isso é natural de todo ser humano. E por isso que Jesus não mentiu: aonde está o teu coração, lá está. Aonde está o teu tesouro, na realidade, lá está o teu coração. Então, se você ganha uma quantia de dinheiro, você quer mais, porque o teu coração está no tesouro. Se você tem uma casa, você quer comprar outra, porque o seu coração está nos bens materiais, porque eles, de alguma forma, trazem satisfação pessoal. Eles trazem orgulho, eles trazem segurança, eles trazem conforto para a sua vida. Mas isso é natural do ser humano. Só estou falando que o errado é você não investir no céu. Que fique bem claro nessa noite. Não quero ser contra você querer investir na sua previdência. Não quero ser contra você conquistar seu carro, a sua moto, sua casa. Não quero ser contra isso, jamais. Porque eu sei que nós temos um Deus todo-poderoso que pode nos dar todas essas coisas também. Amém? Mas que isso seja para investir no reino de Deus também. Aleluia! Mateus 6, 24. O texto que nós estávamos lendo lá, irmãos, ele segue no versículo 24. E você vai perceber que na realidade é uma continuação de Mateus, quando fala sobre os recursos materiais sobre a terra. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, tem um poder que rege a humanidade, tem um poder que rege o mundo, e esse poder se chama riqueza, esse poder se chama Mamon. É um espírito, já foi de fato entendido por muita gente. Eu vou falar assim, já foi entendido por muita gente que o amor ao dinheiro, ele de fato, isso tudo é por causa de um espírito chamado Mamon, que domina as pessoas. Talvez nós lemos aqui, não falou Mamon, mas talvez na sua Bíblia está escrito essa palavra aí, né? É o espírito deste século. Mas vamos ler também Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem mais a Deus. Tenha Deus como sua prioridade. Tenha o reino de Deus como sua prioridade.
Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas são estas, irmãos? São as coisas que ele vai falar a partir do versículo 25 até o 32. Comer, beber, se divertir, comprar, tudo isso Deus vai dar. Mas nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Conto para os irmãos como questão de ilustração nesta noite. No ano passado, a primeira vez que veio a faculdade de medicina veterinária para Paraupebas, e como eu trabalho também na unidade de vigilância zoonoses, já tinha contato com alguns veterinários, me interessei de fazer também o vestibular. E para minha surpresa, pensando eu que não ia passar, eu passei também nessa medicina veterinária, primeira turma de medicina veterinária em Paraupebas. Mas quando eu fui analisar a minha vida, que tempo eu iria ter para o reino de Deus? Quando eu fui analisar a minha vida, que tempo eu vou ter para ler a palavra de Deus, para construir os meus sermões? Que tempo eu vou ter para pregar a palavra de Deus na minha congregação? Que tempo eu vou ter para pastorear a minha igreja? E o que importa? Importa eu estar afadigado de estudos? Importa eu estar o dia todo fora de casa? O mais importante é investir no céu. Então eu vim falar com meu pastor. Ele não me falou para deixar, né? Mas era para eu analisar. E foi muito fácil para eu analisar e chegar nessa conclusão. Importa investir no céu. Então, eu fui um dia para a escola. Parece que as pessoas já até me conheciam. E elas ficaram muito tristes porque eu desisti. E até hoje elas me perguntam se eu me arrependi. E eu digo que não me arrependi um pouco, né? Porque mais importante é investir no céu. Mas, queridos irmãos, como ajuntar então esses tesouros no céu? Que se é importante investir no tesouro do céu, de que maneira nós iremos investir? Nós iremos investir, irmãos, de duas maneiras apenas: dedicando o nosso tempo e dedicando o nosso valor nas coisas que agradam a Deus. A concentração do nosso tempo e o valor que nós damos às coisas de Deus é desta forma que nós iremos ajuntar tesouro nos céus. É somente dessa forma. Por isso que você precisa de tempo para as coisas de Deus. É por isso que você precisa dar valor para as coisas de Deus. Porque quando você ganha o mundo todo, como diz a palavra de Deus, o que adianta? Você ganhar mundos e fundos, o que adianta você ter status, você ter fama, mas se você não dá a devida prioridade a Deus? Não vai valer de nada, porque o que vale nesta vida é a gente estar na presença de Deus, é a gente amar a Deus. É isso que é o mais importante nessa terra, irmãos. Não se iludam. As coisas da vida nós iremos conquistar. E eu creio que à medida que nós amamos a Deus, eu creio que à medida que nós servimos a Deus com fé, com ousadia, Deus vai acrescentando coisas, porque isso está escrito na sua palavra. Deuteronômio 28. Não são as bênçãos, nós não iremos correr atrás das bênçãos. À medida que nós amamos e obedecemos a Deus, as bênçãos vêm ao nosso encontro. Amém? A outra questão é, você precisa concentrar todo o seu corpo e a sua alma no que é mais importante, que é o aperfeiçoamento do seu caráter, do caráter cristão. Este é o melhor investimento. Que nós possamos seguir então o exemplo, o ensino de Jesus, que é mais importante, irmãos. Que seu caráter seja aperfeiçoado no Senhor. Então, nesta noite, eu só gostaria que você refletisse o seguinte na sua vida: em que ou em quais coisas você tem mais dado o seu tempo e valor? Se é nas coisas de Deus ou se é só nas suas coisas? Quais são as coisas que você ocupa mais tempo? Quais são as coisas que você ocupa mais valor, dá mais valor?
Eu gostaria que você pensasse quais são as formas que você está investindo no reino de Deus. Eu sei que nessa igreja aqui tem gente que ajuda seminarista, que ajuda pastor. Eu sei que nessa igreja tem gente que adota missionário para enviar uma verba mensalmente. Eu sei que tem nessa igreja. Mas eu sugiro a todos nós que avaliemos as nossas vidas, para que nós possamos investir no reino de Deus. Investir mais no reino de Deus. E que talvez nós não investimos porque o nosso coração está no nosso tesouro. Que o nosso coração está no dinheiro. Então, quando é para investir algo na igreja, nós não investimos porque nós achamos que nós vamos ficar sem. E aonde a gente se engana. Quando você está investindo no reino de Deus, Deus está investindo em você. Você é mais importante para Deus. Você tem que deixar que Deus aperfeiçoe seu caráter nele mesmo, para que a palavra de Deus importe em você. Então sugiro a você também nesta noite, que daquilo que eu já ministrei e falei a respeito, de você investir no seu caráter, para fazer algum curso, você precisa fazer. Se é teologia, você precisa fazer. Há uma grande mentira que contaram para nós, de que teologia só faz quem vai ser pastor, quem vai ser missionário. Essa é uma grande mentira, viu? Você mesmo está no seu banco bem aí. A partir de hoje, você pode se inscrever num curso online de teologia e fazer. Mas também daqueles bem confiáveis, viu? Fala com o pastor Carlos, que ele vai te indicar um seminário online. Mas você também pode fazer um seminário aqui também, aqui tem Paraupebas. Eu indico um que tem aqui onde eu fiz, Betel Brasileiro. Lá é bom também, interdenominacional. Você pode fazer lá e se preparar mais ainda. Você está investindo no céu. Você está se preparando. Para quê? Aí você fala, mas por que eu vou fazer seminário? Se eu não vou ser pastor, se eu não vou ser missionário? Para você ser o melhor professor da escola bíblica. Para você conhecer mais da Bíblia com profundidade. Para você ajudar o seu pastor. Para você ser talvez o vice-moderador do pastor, que nem sempre é um pastor, né? Tá ali o irmão Edenilson, o irmão Márcio, estão aí, ó, né? Você precisa investir no reino de Deus. Pergunto para você, quantas Bíblias você tem comprado? E não é só comprar, é para ler também. Mas eu pergunto para você, quantas Bíblias de estudo você tem comprado? Para você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Pergunto a você, quantas vezes você já leu a palavra de Deus completa, de Gênesis a Apocalipse? Se ainda não leu, hoje mesmo você toma essa decisão. A partir de hoje, eu vou em Deus e eu vou orar para Deus, para eu ler a palavra de Deus todo dia até eu completar de Gênesis a Apocalipse. Isto é investir no céu. Isto é investir no céu. Pergunto a você, para provocar mesmo, qual foi a última vez que você dizimou, que você ofertou? Isto também é investir no céu, porque está escrito na sua palavra, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Há uma outra grande mentira que é contada praticamente em toda a população do Brasil, que as pessoas vão dar dinheiro para o pastor. Isso é uma grande mentira também de Satanás. Porque se você não dá o seu dízimo e você não entrega a sua oferta, você não está ajudando no reino de Deus. Porque uma igreja precisa pagar sua energia, precisa pagar a sua luz, precisa pagar a sua água, precisa pagar a mensalidade do seminarista, precisa pagar os funcionários da igreja. Quando você só nega isso, você de fato não está investindo no céu. Você tem investido no céu ao visitar o seu irmão? Você tem investido no céu ao visitar a sua irmã? Você tem investido no céu a estar junto dele, a orar junto dele, a ver as suas necessidades? Se ele precisa de dinheiro, se os seus filhos estão precisando de algo, tudo isso, digo aos irmãos, isto é investir no céu. Porque talvez nós estamos trabalhando demais,
ajuntando dinheiro no nosso tesouro, no nosso banco digital, no nosso banco físico, mas nós estamos deixando de fazer essas coisas que são investimento no céu, que são investimentos duradouros que vão para a eternidade. Mas eu gostaria de deixar em último lugar para os irmãos: importa investir no céu, e essa decisão você tem que tomar na sua vida. O maior investimento que você vai fazer na terra, e que é um investimento no céu, é você se entregar por inteiro para Ele. É você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Este é o maior investimento que você vai fazer nesta noite: entregar a sua vida completa para Jesus. Entregar todo o seu ser, corpo e alma para Ele. Este é o maior investimento. A sua oferta que você trouxe nesta noite, talvez não é o seu maior investimento, você investiu, mas o maior é entregar a sua vida por completo a Ele. Eu gostaria de chamar o nosso pastor, o pastor Carlos. Nós vamos fazer esta oração de entrega ao nosso Deus. Você vai ofertar a sua vida para Ele. E depois, se há pessoas nesta noite que precisam se entregar por inteiro, entregar a sua vida, eu reconheço Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. A partir daí, você vai começar a investir mais ainda no reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Invista nos céus.